Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo de número 16, para que possamos responder essa pergunta: por que eu? João capítulo 16, olhem junto comigo, queridos, para o versículo de número 33. O capítulo 16 de João é um capítulo muito rico. E a conclusão dele vem com esse grande desafio. Tudo que Jesus falou até agora, ele faz uma conclusão no final do versículo de número 33. Ele disse assim, eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aí Jesus, neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenha bom ânimo, porque eu venci esse mundo para você. Quem crê nisso, aplauda o Senhor por essa grande verdade. Irmãos, aflições, por que eu? Por que eu tenho que passar por aflições? Eu estava ouvindo o testemunho dos irmãos aqui, desde quando a Aline anunciou essa estratégia de trazer um alerta para não só a igreja, mas para todo mundo, né? Sobre essa questão. E eu faço de vez em quando alguns comentários com a Sandra assim, eu falei assim, olha, tem algumas pessoas que enfrentam algumas batalhas que eu não sei como eu enfrentaria a batalha dela. E tem pessoas que nos veem enfrentando as nossas batalhas e dizem que não sabe como ela enfrentaria. O certo, irmãos, é que nós temos um grande desafio de saber que Jesus não escondeu de nós que haveríamos de passar por aflições. Jesus não colocou atrás de um falso evangelho, pregado por muitos, de que ao você ter Jesus, todos os seus problemas se resolverão. Aí quando você olha para o evangelho, não está escrito lá. Jesus vem então e nos desafia. Primeiro, calma, eu estou aqui para que você tenha paz, e esta paz que Jesus fala em João 16:33, não é uma paz com ausência de guerra, é uma paz interior, que me capacita com sobriedade a enfrentar a minha guerra. O apóstolo Pedro, quando ele estava exortando a igreja sobre talvez a igreja precisando responder, por que nós? Por que nós estamos passando por essas dificuldades? O apóstolo Pedro diz assim, olha, vocês não estão sozinhos, essa luta não é só sua. Abra a tua Bíblia, na primeira carta de Paulo, de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, olha que realidade maravilhosa, irmãos. O apóstolo Pedro vem aqui nos avisando de nós devemos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que é um dos motivos das aflições. Olhe para 1 Pedro capítulo 5, olhe comigo para o versículo de número 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Por que eu? Muitas vezes, queridos, eu estou precisando me humilhar diante de Deus. Estou cheio de razões, estou cheio de argumentos, estou cheio de quereres, estou com uma sensibilidade num nível muito sensível. Tudo está me tocando, tudo está me abalando, eu estou me achando assim, como se eu fosse o último biscoito do pacote, né?
Aí a Bíblia vem e fala assim: olha, humilhe-se. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Antes de você se achar injustiçado, antes de você achar que você não está sendo compreendido, experimente se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Como a palavra-chave, dita aqui pelo menos umas 4 vezes, pela nossa querida irmã Luísa, e por todos os irmãos que aqui testemunharam, uma palavra chamada gratidão. Por que eu, Senhor? Eu te agradeço pelo desafio, quero me humilhar diante de ti. Por que eu estou passando por esta angústia? Por que eu estou passando por esta enfermidade? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa escassez? Por que eu estou passando? Porque Jesus avisou que teríamos aflições. E as nossas aflições, elas não são padronizadas. É impressionante como Deus tem bênçãos singulares para cada um de nós, porque Ele sabe que ninguém sabe o que está passando dentro de você. Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? Qual é o seu medo? Qual é a sua dificuldade? Qual que é a sua insegurança? Aí vem Jesus e chama a sua atenção para Ele. Olha, eu vim para que você saiba enfrentar isso. Eu vim para que você tenha paz. Esse mundão aí não espera nada. No mundo, vamos ter aflições. Aí vem um desafio. Tem de bom ânimo. Que bom ânimo é esse, irmãos? O bom ânimo começa com essa disposição de saber que você sozinho não vai conseguir na ausência da vontade de Deus na sua vida. E não é na ausência de Deus não, tá? Ninguém consegue se ausentar de Deus. O que nós conseguimos, irmãos, é nos afastarmos da manifestação da vontade de Deus. É por isso que ele vai fazer esse paralelo, a Bíblia vai nos fazer lembrar de 1 Pedro capítulo 5. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. O apóstolo Paulo, abra a tua Bíblia, por favor, no capítulo 4 de Filipenses. Ali vem outra maneira de ter bom ânimo. Que ânimo é esse? No meio das aflições, a Bíblia vai dizer assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pega a sua ansiedade, pega o seu medo, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ações de graça, olha a palavra-chave aqui de novo, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, tem um mistério em quem está enfrentando uma batalha que você acha que você não suportaria. Todos esses irmãos, a Aline, o irmão Paulo, a irmã Nirley, tem outra guerreira aqui que parece um Rambo, a Virgínia, a irmã Luísa. Se você teve a experiência de ir visitar essas pessoas, é impressionante como a gente vê a paz de Deus dentro dela. Eu falei, mas como é que é isso? Você vem para trazer uma palavra de ânimo e você sai de lá animado. Ultimamente, também nós temos mais um querido, quero compartilhar aqui com os irmãos que está numa luta, que é o nosso querido irmão Osvaldo, pai da Télcia. Ele também está enfrentando uma luta assim. Mas irmãos, como é constrangedor quando você vê uma realidade bíblica que eu quero ler aqui com vocês, que está escrita em Filipenses, capítulo 4, logo depois, apresente seus pedidos a Deus, aí vem essa expressão aqui, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos tomados por uma paz, quando essas pessoas começam a testemunhar a sua luta, que você fica se achando assim, uma pessoa que precisa muito, muito, muito de mudar a sua postura. Me lembro de todos, até daqueles que partiram já, de
Toda a minha experiência é essa, experimentar algo que eu não explicava, mas que eu via na pessoa. Por que eu? Porque eu, para você experimentar a paz que excede todo entendimento, para você saber aonde você está em Cristo, para saber como você está enfrentando as suas dificuldades. A Bíblia tem um rumo. Por que eu? Para que você seja chamado, a sua atenção seja chamada para o rumo que Deus quer que você siga. Não o rumo que teu coração muitas vezes está te levando. A revolta, a murmuração, o achar que você é a única pessoa que está sofrendo. Por que eu? Para você se blindar com aquilo que Deus já te liberou, para você não ser vítima do que Pedro nos alerta. Volte agora para Pedro de novo, lá, 1 Pedro capítulo 5. Depois quero que você saiba qual é o risco que a gente corre quando nós não vamos por esse caminho da humilhação e da dependência de Deus. Olha aqui comigo, por favor. Depois de ler o versículo de número 6, de 1 Pedro capítulo 5, nós vamos para o versículo 7. Que bom ânimo é esse? Lembra da máxima de Jesus? Eu vim para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que bom ânimo é esse? Olhe para o versículo de número 7 de 1 Pedro. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, é maravilhoso demais isso aqui. Lancem sobre ele, olha só, lancem sobre ele toda, não é algumas não. Sabe o que acontece algumas vezes comigo? Quando algo parece que não quer mudar, eu desisto de ficar falando com Deus sobre aquilo. Mas depois, qual é o resultado em mim? Eu começo a ficar ansioso. E qual é o risco que eu corro? Eu corro ir atrás de por quê. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Muitas vezes, eu vou contar da minha experiência. Na minha experiência, o porquê não vem. Mas quando eu olho para a palavra, eu encontro para que isso está me acontecendo. Para eu me posicionar. Para eu saber que isso foi avisado. Para eu lançar, deixar bem claro que sem Deus eu não consigo. Porque, irmãos, mesmo quando você recebe visitas na sua angústia, na sua luta, você sempre se sente sozinho. Você fica grato. As pessoas fazem muito bem quando nos visitam, demonstrando a sua preocupação. Nós precisamos melhorar muito isso na nossa comunidade. Mas a gente se sente sozinho. É por isso que Deus fala diretamente com você. Porque eu? Para que você vença aquilo que vai te expor a uma ação do inimigo. Olha aqui para mim, por favor. Versículo de número 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Muitas vezes a gente não sente. Isso aqui tem que ser pela fé. O Senhor tem cuidado de você. Porque para que você sinta em algum momento, por mais terrível que seja, os cuidados de Deus. E é impressionante. A gente vê isso no testemunho. Aí vem o perigo que você corre. A Bíblia vai dizer assim, estejam alerta e vigiem, porque tem alguém que quer se aproveitar disso. Quem quer se aproveitar disso? Olhe para o versículo de número 8. O diabo, o inimigo de vocês. Irmãos, Satanás é oportunista. Vocês lembram de Jesus no capítulo 4 de Mateus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites? Satanás percebeu a fraqueza de Jesus e o tenta naquilo que seria aparentemente a sua fraqueza. Ele vai tentar. Quando você começa a perguntar, por que eu? O inimigo pode vir te dar resposta.
Você está colhendo. Você está em pecado. Não adianta, agora chegou a sua vez. Irmãos, o Senhor não lança em rosto o nosso passado. Se o que estou sofrendo agora é resultado de algum erro que cometi, eu lanço sobre Deus a minha confissão. Eu lanço junto com a minha ansiedade, a minha confissão, o meu pedido de perdão. Eu tomo posse disso para que Satanás não venha de maneira nenhuma se aproveitar da minha fraqueza. Porque é um perigo, irmãos, nós sermos os altos juízes. Então a Bíblia vai dizer assim, sede sóbrio, fique esperto, porque o diabo, vosso adversário, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como leão, fazendo muito barulho, buscando a quem possa devorar. Você vai ouvir tudo, você vai ouvir diagnósticos assim, esdrúxulos, você vai ouvir o fatídico, e os médicos agora estão ficando bem diretos, né? Eles já estão chegando falando na lata assim. Você vai ouvir o diagnóstico do médico, você vai ouvir cobranças de religiosos, você vai ouvir acusações de pessoas, mas a Bíblia vai dizer, esses são os barulhos que Satanás faz. A Bíblia fala, fique esperto, vigie, porque deixa eu só dar só um parâmetro para você saber se vem de Deus ou vem do diabo. Parte de Deus, olha aqui para mim, parte de Deus, colocar você diante de recursos para você sair da situação. Quando você começa a ouvir acusações e coisa que te deixa para baixo, pode ter certeza que isso não está vindo de Deus. Não que Deus não nos trata, mas o Senhor não usa os meus erros para me destruir e para me encher de culpa. O Senhor quer que eu converse com Ele. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim, vamos conversar sobre esse problema? Vamos falar sobre isso? Aí João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Amém, igreja? O inimigo faz muito barulho para que você não vá direto à fonte de recurso que vai te dar o bom ânimo para você tomar posse do que tem nele. Aí o Senhor vai dizer aqui, olhe para 1 Pedro. A 1 Pedro é muito linda, irmãos. Como eu já falei desse texto e como gosto de falar de novo. A Bíblia vai então dizer no versículo de número 9, resistam-lhe. A ideia de resistam aqui é para você não fazer isso sozinho. Não faça isso sozinho. Resistam-lhe. Resistam-lhe. Que bênção, irmãos. Permanecendo firmes na fé. Sabendo, olha só como você não está sozinho. É lindo demais a Bíblia, né, gente? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é a mesma causa, não é a mesma situação. É a aflição que esse mundo no maligno nos traz. Todos nós estamos sofrendo em alguma área da nossa vida. Por isso é que Jesus vai nos dizer, para que nós venhamos ter essa convicção. Eu estou falando tudo isso para vocês, para que você não fique atrás da resposta do porquê, mas para que isso está me acontecendo? Para eu me afinar mais com Deus, para eu tomar posse do que Cristo me liberou. Eu vim para que tenhais paz, tudo isso está acontecendo com vocês, para que vocês tenham paz, mas saibam, neste mundo você vai ter muita aflição, mas tende bom ânimo, porque já está vencido por você, você só precisa tomar posse, amém, igreja? É lindo demais o que Jesus diz, e Jesus não fala isso como se fosse uma afirmação de alta ajuda. Essa ajuda aqui, irmãos, não é de alta ajuda, é a ajuda que vem do alto. Não é um negócio para te animar, é para você tomar posse. Por isso é que quando Paulo vai dizer lá do grande mistério de Filipenses, de que a paz que excede entendimento, que está em quem? Está em Cristo Jesus.
E o que ele vai fazer? Irmãos, olha que maravilha. Por favor, abra a tua Bíblia. Vá lá em Filipenses capítulo 4. E olhe com presteza para o que está aqui no finalzinho desse texto. E a paz que excede todo entendimento. Ninguém explica isso aqui, irmãos. Ninguém explica. Como diria o Mateus, que parou de cantar, ninguém explica Deus, né? E ninguém explica esta música, não que ele parou de cantar. Mas, irmãos, olha só. A paz que excede todo entendimento guardará o teu coração. É inexplicável. Mas você vai ter força para enfrentar a sua batalha. Você vai ter força para enfrentar a sua aflição. Você vai ter força para gerar fé no coração dos outros. E a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a mente de vocês. Aí vem o segredo do Evangelho. Não em você, não na sua força, não na sua competência, não nos seus anos de crentes, não nos seus cargos na igreja, não no seu status da sociedade, mas em Cristo Jesus. Vamos aplaudi-lo por isso, irmãos? Em Cristo Jesus. Porque para que você venha experimentar, estar nesse estado, que é misterioso, irmãos, mas começam com uma declaração de fé. Essa declaração de fé é sempre seguida por algo que você não fala, mas as suas atitudes mostram isso. Você está dizendo para Deus assim: Deus, eu não consigo andar sozinho, eu preciso de Jesus, eu preciso dessa paz que excede todo entendimento, eu preciso estar em Cristo Jesus, para que neste mundo de aflição, eu seja capacitado a ter o bom ânimo, sabendo que o Senhor venceu o mundo. E os recursos, irmãos, se você olhar para esse texto que eu acabei de abrir, é só repetir de novo. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração, a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Porque você está precisando se posicionar em Deus. Porque você está precisando orar mais, suplicar mais, levar a sério a sua vida com Cristo. Porque você precisa repartir a sua dor com quem vai conseguir te ajudar. Porque você vai ser um testemunho para aqueles que estão precisando saber que você venceu, então essa pessoa é capaz de vencer também. E para você vencer em Cristo, sabendo que nesse mundo você vai ter aflição. Porque para minha fé ser fortalecida em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos estar nos preparando para tomarmos posse. Eu quero orar com você, meu irmão. Quero orar com você. Eu sei de que nós estamos estimulados a ter uma postura diante das dificuldades. Olha o que está acontecendo com muitos aqui. Tem uma coisa que você não está explicando, mas tem alguma coisa ruim. Tem alguma coisa que você não consegue achar a causa. Você está ficando só com o sentimento. Tem alguma coisa assim. Sabe o que o Senhor está dizendo para você assim? Eu estou aqui. Tem de bom ânimo. Nós vamos vencer isso juntos.